Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Temos em mãos uma notícia, assim, bem recente, de ontem mesmo, 8 de setembro. Veio lá de Alagoas, pela rádio Cacique FM e pelo jornal Tribuna do Sertão. E o assunto é daqueles importantes, sabe? A Justiça Eleitoral acabou de tomar uma decisão sobre as contas de campanha de candidatos ao governo do estado. Isso referente às eleições de 2022. Mais especificamente, a gente vai olhar para o que aconteceu com a prestação de contas da chapa do Rodrigo Cunha, que tinha a Joselene Soares Pereira de Melo Feitosa como vice. A manchete principal é essa. As contas foram desaprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o TREAL, e tem mais, viu? A decisão obriga a devolver uma grana considerável para o Tesouro Nacional. Vamos tentar entender juntos o que aconteceu, os detalhes, né? Pois é, e esse é um tema, olha, fundamental. Vai muito além só de Alagoas ou dessa eleição específica. Essa fiscalização das contas de campanha, ela é um mecanismo essencial para a saúde da nossa democracia, né? É assim que a Justiça Eleitoral tenta garantir que o dinheiro usado nas campanhas, principalmente o dinheiro público, seja aplicado direitinho, de forma transparente. Isso mexe diretamente na confiança que a sociedade tem ou deixa de ter em todo o processo eleitoral, nos eleitos, enfim. Perfeito. Então, o fato central é esse mesmo. O pleno do TRE, ou seja, todos os juízes do tribunal reunidos, né, bateu o martelo, desaprovou as contas da chapa Cunha e Feitosa de 2022. E a consequência mais direta, como a gente já adiantou, é essa ordem para devolver R$ 83.525 para os cofres públicos. É um valor que, né? Faz diferença. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Por que exatamente essas contas foram rejeitadas? O que levou a esse valor específico? Vamos investigar isso. Bom, quando a Justiça Eleitoral fala em desaprovar contas, isso significa que ela encontrou problemas sérios, na forma como o dinheiro foi arrecadado ou gasto. A gente não está falando de um errinho de digitação, um deslize pequeno, embora isso também possa gerar o que a gente chama de ressalvas, né? A desaprovação mesmo, ela indica falhas que, comprometem a visão geral da movimentação financeira. Pode ser gasto sem nota fiscal, sem contrato, pode ser doação de fonte proibida, ou, como parece que foi o caso aqui, o uso irregular de dinheiro público mesmo. A matéria da Rádio Cacique e da Tribuna do Sertão, ela menciona que o relator lá no TRE, o desembargador Ney Costa Alcântara de Oliveira, ele apontou irregularidades consideradas graves. Essa palavrinha graves, ela é chave aqui. Sinaliza que, para o tribunal, os problemas não foram pequenos. Foram coisas substanciais que afetaram a confiabilidade, a transparência da prestação de contas como um todo. Não dava para só fazer uma anotação e seguir em frente. Entendi. Graves. E quais foram essas irregularidades graves, então? A matéria detalha os pontos que o relator levantou. O primeiro deles, falta de comprovação de serviços que teriam sido contratados pela campanha, um valor aí de R$30 mil. Quer dizer, o dinheiro saiu da conta, foi registrado como pagamento por algum serviço, mas cadê a prova? Não tinha documento suficiente para mostrar que o serviço realmente aconteceu ou o que era exatamente. Esse é um clássico, né? Em prestações de contas que dão problema. Faltar nota fiscal detalhada, contrato claro ou um relatório que mostra o que foi entregue. Isso acende um alerta na Justiça Eleitoral. Abre margem para questionar se o dinheiro foi mesmo usado para a campanha ou se, teve algum desvio, né? E R$30 mil, convenhamos, não é pouco dinheiro. Não mesmo. O segundo ponto que ele apontou foi omissão de despesas. Aqui o valor é menor, R$ 3.525, mas ainda assim considerado irregularidade. Isso quer dizer que teve gasto feito pela campanha que simplesmente não apareceu na prestação de contas oficial, foi escondido, digamos assim. Exato. Mesmo sendo um valor menor, se comparado aos outros, a omissão também é vista com seriedade. A prestação de contas ela tem que ser completa. Tem que mostrar toda a movimentação financeira.
Esconder gastos, mesmo pequenos, levanta suspeita. Qual a intenção disso? Compromete a ideia de transparência total, né? A regra é clara: tudo que entra, tudo que sai, tem que estar lá, registrado. Certo, e aí a gente chega no terceiro ponto, que parece ser o de maior valor financeiro e talvez o mais complexo. Foi uma transferência que o TRE considerou indevida. R$ 50 mil. R$ 50 mil vindos do FFC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O problema específico foi que esse dinheiro era para políticas afirmativas, sabe? Cota de gênero, racial. Só que ele foi repassado para um candidato que, na análise do TRE, não podia receber essa verba carimbada, não se encaixava nos critérios. Aqui o negócio fica bem mais profundo. O FFC, que o pessoal chama de fundo eleitoral, né? Hoje é uma das principais fontes de dinheiro para as campanhas no Brasil. É dinheiro público. E justamente por ser público, o uso dele é cheio de regra. E uma das regras mais importantes criada para tentar diminuir a desigualdade na política é essa que reserva uma parte do dinheiro para candidaturas de mulheres e de pessoas negras. E não é só uma sugestão, viu? É obrigatório por lei. Esse dinheiro tem um destino certo: ajudar candidaturas de grupos que historicamente têm menos espaço na política. Então, quando o tribunal diz que R$ 50 mil dessa verba foram usados fora disso, para um candidato que não se encaixava na política afirmativa, o problema é sério. Não é só uma questão de contabilidade, de trocar o dinheiro de coluna. É desvirtuar o propósito de uma política pública feita para trazer mais equidade, mais diversidade para a política. É pegar um recurso com um destino social específico e usar para outra coisa. Nossa, fica muito claro mesmo o peso dessa irregularidade específica. Mas como que o tribunal chegou nessas conclusões todas? Foi só o relator que decidiu? Não, de jeito nenhum. O artigo até diz que o voto do desembargador Ney Alcântara seguiu o que os pareceres técnicos já apontavam. A CEP, que é a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, é a equipe técnica do TRE mesmo, que fica lá analisando o número, o documento. Essa equipe já tinha visto os problemas. E, além disso, o MPE, o Ministério Público Eleitoral, que age como fiscal da lei nesses casos, também deu um parecer falando que era para desaprovar as contas. Ou seja, tinha um corpo técnico e jurídico apontando para o mesmo lado antes mesmo da decisão final do pleno do tribunal. E a defesa? Os candidatos tiveram chance de se explicar, de contestar isso? Tiveram assim, a matéria menciona isso. Os candidatos puderam apresentar mais documentos, mais justificativas, e o tribunal, olha só, até foi flexível. Aceitou essa documentação extra mesmo depois que o prazo original já tinha acabado. Isso mostra que o direito de defesa foi respeitado, né? Mas, pelo jeito, essa papelada extra não convenceu totalmente o tribunal. Pelo menos não sobre todos os pontos. Parece que as explicações para aquelas 13 irregularidades principais, a falta de prova dos 30 mil, a omissão dos 3 mil e pouco e principalmente o uso errado dos 50 mil do FFC não colaram. Não foram aceitas como válidas. Exatamente. E é interessante notar um detalhe que a matéria também traz. Nem tudo foi considerado irregular. A decisão do TRE reconheceu como regulares outras despesas da campanha. Gastos que foram comprovados direitinho, tipo aluguel de carro, aluguel de imóvel para comitê, pagamento para a empresa que prestou serviço e tinha nota, contrato. Essas coisas foram aceitas. Isso é importante, né? Mostra que a análise não foi, superficial, que eles realmente separaram o joio do trigo. Viram o que estava certo e o que tinha problema. Sem dúvida. Isso reforça a ideia de que foi uma análise cuidadosa. O tribunal não saiu rejeitando tudo em bloco. Ele identificou os pontos específicos de falha. E essa análise detalhada levou àquela conclusão do relator que você citou antes, sobre as contas terem vícios graves que comprometem sua confiabilidade e transparência. Essas duas palavras, confiabilidade e transparência, elas são o coração da questão aqui. Confiabilidade e transparência. Por que elas são tão cruciais nesse contexto de conta de campanha? Porque a prestação de contas é, no fundo, um ato de comunicação e de responsabilidade com a sociedade. O candidato está dizendo, olha, usei o dinheiro da campanha, incluindo o dinheiro público que me deram, desse jeito aqui.
Se essa prestação tem falhas graves, se não dá para confiar no que está ali, se falta transparência sobre onde foi cada real, aí a legitimidade do próprio candidato e até do processo que elegeu ele pode ser colocada em dúvida, sabe? A confiança do eleitorado é um pilar da democracia e ela depende muito dessa capacidade de poder checar e confiar nas informações que são prestadas. É por isso que a Justiça Eleitoral leva essa fiscalização tão a sério. Faz todo sentido, realmente. E voltando para os números concretos, agora a gente entende de onde vieram os R$ 83.525 que precisam ser devolvidos. É a soma certinha daquelas 3 irregularidades principais, né? R$ 30.000 dos serviços sem comprovação, mais R$ 3.525 das despesas que foram omitidas Isso. e mais os R$ 50.000 da verba do FFC, que foi usada de forma indevida. Fecha a conta, ok. Então a decisão foi tomada, as contas estão desaprovadas, o valor a devolver está definido. E agora, na prática, quais são os próximos passos? O TRE de Alagoas definiu o procedimento bem claro. Depois da intimação formal da decisão, que é quando os candidatos são notificados oficialmente, né? Aí eles têm um prazo bem curto, só 5 dias. 5 dias para fazer o pagamento desse valor ao Tesouro Nacional. Ou seja, devolver a grana para os cofres públicos. 5 dias. Nossa, é bem apertado mesmo. E se não pagarem nesse prazo, o que acontece? Fica por isso mesmo? Não, não fica. A Justiça Eleitoral não esquece o assunto, não. A matéria diz que aí o processo vai para a Advocacia Geral da União, a AGU. A AGU é o órgão que representa o governo federal na justiça, né? Para cobrar dívidas, por exemplo. Em casos como esse, a AGU pega o processo e começa a cobrar a dívida. Ela pode entrar com uma ação de execução judicial contra os responsáveis para recuperar o valor que o TRE mandou devolver. Basicamente, ela usa as ferramentas da lei para garantir que o dinheiro público volte para o lugar de onde não deveria ter saído. Não é só uma multa simbólica, não. Tem mecanismo para buscar o dinheiro de volta. Entendi. Então a decisão tem força, tem consequências práticas e tem como ser cobrada. Não é só para constar. Exatamente. E todo esse caso, ele faz a gente pensar numa coisa importante, né? A complexidade e o rigor das regras de financiamento de campanha no Brasil. Administrar uma campanha hoje em dia, nossa, exige um controle financeiro, uma atenção aos detalhes muito grande. São muitas regras, tem dinheiro de várias fontes, fundo partidário, FFC, doação de pessoa física, cada uma com suas regrinhas. E como a gente viu, ainda tem as sub-regras, tipo as destinações obrigatórias do FFC para ações afirmativas. Conseguir navegar nisso tudo sem cometer erros que podem levar a uma desaprovação de contas é um desafio enorme. Principalmente para campanhas menores, talvez com menos gente especializada em contabilidade eleitoral. Mas essa exigência de rigor ela é necessária, né? Pela natureza do dinheiro envolvido, principalmente o público, e pela importância da transparência. Esse caso lá de Alagoas serve como um lembrete forte da seriedade com que a Justiça Eleitoral olha para isso, e das consequências de não seguir as regras direitinho. Perfeito. Então, vamos só amarrar os pontos principais que a gente discutiu aqui hoje para ficar bem claro. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas desaprovou as contas de campanha de 2022 da chapa Rodrigo Cunha e Josirlene Feitosa. Foi uma decisão do colegiado, né? Baseada em pareceres técnicos e também do Ministério Público Eleitoral. Apontou 3 irregularidades principais consideradas graves: falta de comprovação de R$ 30.000 em serviços, omissão de uns 3.500 em despesas e o ponto mais pesado, o uso indevido de R$ 50.000 do fundo eleitoral, dinheiro que era para políticas afirmativas. E o resultado disso tudo foi determinado que eles devolvam R$ 83.525 ao Tesouro Nacional. Tem um prazo de 5 dias para pagar depois de serem notificados oficialmente. Se não pagarem, Aí a AGU entra em campo para cobrar a dívida. exato. E tudo isso foi decidido na sessão do TREAL de ontem, 8 de setembro de 2025. E a mensagem que fica, acho, para além dos detalhes específicos desse caso, é essa reafirmação da importância central da prestação de contas no nosso sistema democrático. As regras existem, por mais complicadas que às vezes pareçam, para tentar garantir um mínimo de lisura, de transparência e até de equidade na disputa eleitoral. A fiscalização, mesmo com as limitações que a gente sabe que existem, ela busca garantir que essas regras não fiquem só no papel. No fim das contas, o jeito como os candidatos lidam com o dinheiro da campanha, especialmente o dinheiro público, diz muito sobre a responsabilidade que eles vão ter se forem eleitos, né? É um teste importante de integridade. Exatamente.
E essa discussão toda, ela acaba deixando a gente com uma questão para pensar, né? Sim, fica uma provocação. Considerando essa complexidade toda das regras que a gente acabou de falar, principalmente com essas verbas carimbadas como as do FEFC para ações afirmativas, o que um caso como esse, lá em Alagoas, diz pra gente sobre os desafios reais que as campanhas, e aqui eu falo de campanhas de todos os tamanhos, viu, enfrentam no dia a dia para ter certeza que estão cumprindo tudo certinho. Será que o problema maior está na clareza das regras? Ou na dificuldade de aplicar elas? Ou será que está mais na capacidade de gestão mesmo, no controle interno das equipes de campanha? Onde está o maior gargalo para evitar que irregularidades como essas aconteçam? Fica aí a pergunta para a gente refletir um pouco. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.